Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome, Luanda Rosa, lembrei. Yes! Gente, o que é a questão? Eu sempre falo o que é a questão. Não tem nenhuma questão nunca, é só eu falando baboseira. Mas vocês estão gostando aparentemente, tem uma galera que tá gostando. Certo? De trancinha, fazia tempo que não faziam isso aqui em mim, hein? Eu não sei fazer, fizeram em mim, então. Eu faço de vez em quando, eu acho interessante. Eu sou macho. Tá. Identidade. Por que a identidade é tão importante quando a gente está falando não só de linguística, mas, enfim, até focando na questão da linguística? O que a gente tem, essencialmente? E, aliás, se começar a travar, eu vou ocupar o microfone, porque eu troquei de microfone de novo agora. Vocês vão ter o SMR do teclado e do mouse. Vou pegar umas rosinhas aqui, para combinar com o meu nome. E... Nossa, que... Tem que dar uma explorada. Vou fazer umas tochinhas, se vocês me permitem usar esse primeiro momento do vídeo para fazer coisas inúteis. Aqui, minha casa, eu preciso colocar umas tochas em volta da minha casa para eu saber onde é que ela tá. Beleza, vou usar migalhinha de pão. Migalhinha de pão, né? Usar esse carvão que eu tenho aqui, colocar um pouquinho aqui, beleza. Tá. E eu tinha encontrado um disco. Eu preciso de um tocador de disco, mas eu acho que precisa de diamante, não precisa? Eu acho que precisa. Como é que eu pesquiso aqui? Aqui. Eu nasci autista, mas não nasci otário, tá, gente? Skate. Eu vou fazer do skate que ela não vai skater. Eu disse skate. Quem não conhece isso aí não sabe o que tá perdendo, tá? Tem que deixar essa cela aqui também. Mas enfim. Identidade. Por que a identidade é tão importante? Eu tava tratando aquela questão, também em alguns vídeos, da questão das pessoas ali no vídeo em inglês, certo? Por que é relevante falar sobre isso? Essencialmente, quando a gente está falando em linguística, assim, cada pessoa tem uma forma de se expressar. Então, quando a gente reconhece a primeira pessoa, por exemplo, como uma pessoa subjetiva ali, vou levar uma saturada comigo. Quando a gente reconhece como uma pessoa subjetiva e tudo mais, a gente vai ter, vou levar isso aqui comigo caso eu encontre o lobinho, a gente vai ter essencialmente duas células. Não, a gente não vai ter duas células. A gente vai ter que, como todo enunciado é subjetivo, é essencial que a gente reconheça que isso vai moldando a nossa identidade. Como a primeira pessoa do enunciado, a gente tem a nossa identidade. Qual que é a minha identidade, por exemplo? Autista, certo? TDAH e autoridade de superdotação. Isso é relevante? Não, mas todo neurodivergente fica se apresentando pelas neurodivergências dele, né? Porque, querendo ou não, gente, é uma coisa que molda muito a pessoa. Assim, não molda num molde fixo, mas é uma estrutura, assim, que é neurológica, diferente, é literalmente um cérebro diferente, querendo ou não, e isso vai influenciar na nossa identidade, sabe? Não em gostos específicos, mas digamos uma tendência às motivações que a gente tem. E aí quando a gente está falando em expressão e falando em neurodivergência, a gente vai ter algumas questões ali do autismo, do TDAH e da autoridade de superdotação. Eu vou ser bem sincero, a autoridade de superdotação é algo que eu não pesquisei ainda, mas, né, não vou entrar em detalhes sobre a minha vida pessoal, porque não precisa, certo? Mas é o seguinte, capacetinho, opa, agora também. Fato já nota. Ser sincero, talvez fosse para eu saber o que isso significa, mas eu não sei, tá? Mas, enfim, gente, eu tenho mais minério de ferro, meu Deus, que coisa boa. Mas, enfim, a gente vai ter... Acabei de chutar a cadeira. A gente vai ter que a linguagem é uma parte essencial da construção da identidade de cada pessoa, certo? Então, a forma que eu me comunico vai ser a forma que eu me coloco no mundo. Então, os outros vão me ver a partir da minha capacidade de linguagem, querendo ou não. Então, por exemplo, se eu me porto sempre, me comunico de uma forma formal, e pense, quando eu digo me comunico, nesse caso eu estou falando de usar a língua,
certo? Usar a língua, o sistema de códigos propriamente dito, mas eu também posso me comunicar pelo jeito que eu me visto, pelo jeito que eu gesticulo, por exemplo, isso são formas de linguagem também, certo? Por que eu estou falando isso? Essencialmente, porque é essencial que a gente saiba que os outros só podem nos ver a partir da possibilidade deles de nos entender, certo? Ou seja, eu não tenho como entender, vamos simplificar e complicar ao mesmo tempo. Eu não tenho como entender uma coisa que eu não tenho como entender. Correto? Como é que eu vou entender uma coisa que eu não tenho como entender? Ficou? Não, né? Eu sei. Mas qual que é a questão, gente? Querendo ou não, pessoas autistas, por exemplo, que é o mais óbvio, ao agirem de forma diferente, inclui nisso aí que processam um processamento cognitivo diferente, um cérebro literalmente diferente, isso vai implicar em formas de comunicação. De novo, não tem formas de comunicação, e eu não quero soar relativista, mas não tem formas de comunicação assim necessariamente superiores. Em que sentido? Quando tu coloca o parâmetro, por exemplo, ok, esse aqui está seguindo a gramática normativa, então, seguindo esse parâmetro, este é o correto, certo? E eu não vou dizer que tem parâmetros que são mais relevantes, mas tem parâmetros diferentes. Tem parâmetros que vão determinar se é compatível o teu discurso com o ambiente em que tu tá. Questão pragmática ali, do uso propriamente dito da língua, sabe? E aí o que eu quero dizer com isso? Às vezes, não tem nenhum problema com o nosso discurso, com a nossa forma de se comunicar, mas, de novo, as pessoas só podem interpretar a partir da capacidade delas, certo? Eu não tenho como fazer algo que está fora da minha capacidade, resumindo. Então, pede para uma pessoa ali do 5º ano do fundamental ler Camões. Vai ficar difícil, né? Por quê? Porque ela não tem a capacidade para tal, que é algo que se desenvolve, beleza. Só que a questão é, vocês vão ver muitos fenômenos que envolvem a linguagem neurodivergência no sentido de que, por exemplo, masking, sabe? Quando eu, tratando de texto, eu estava falando que o texto é um todo comunicativo. Então, toda vez que tu comunica algo e uma mensagem foi passada, sem precisar de algo a mais, tu tens um texto, certo? Texto não é algo extremamente complicado de se entender, não, tá? Beleza? E o que acontece? O steaming de uma pessoa, por exemplo, fazendo assim, roendo a unha, pode ser também, que é essa liberação da questão da a gente está processando muito mais informação, muita informação o tempo todo, como o neurodivergente. E aí o que acontece é que, essencialmente, a gente tem que liberar essa energia que a gente está retendo, como se a gente estivesse literalmente retendo energia, porque a gente está desgastando nosso sistema nervoso, certo? Então o sistema nervoso central, por exemplo, seria a parte ali nossa, de qualquer pessoa, que vai processar a informação, certo? E isso vai, querendo ou não, implicar que por exemplo, o meu sistema nervoso central ele vai se cansar, vai se deteriorar, vamos dizer, de certa forma, muito mais rápido que o de alguém neurotípico, por exemplo. E isso vai implicar, por exemplo, se eu decido me comunicar como esperam de mim, como um neurotípico esperaria de mim, por exemplo, porque vamos ser francos, eles esperam alguma coisa de mim, eu vou me cansar. Meu sistema nervoso central vai se cansando. Por quê? Porque eu estou agindo de forma, querendo ou não, antinatural, no sentido que eu estou agindo contra o que é natural para mim. Certo? Tem que fazer tocha ainda. E aí, o que isso vai significar? Que quando eu estou fazendo masking, por exemplo, eu estou forçosamente sendo, querendo ou não, indiretamente coagido, indiretamente pressionado, assim, a usar um tipo específico de comunicação. E vocês vão ver, vai afetar a comunicação da pessoa também, por exemplo, neurodivergente, quando ela precisa agir de certa forma, como eu disse, quando ela precisa se comunicar de certa forma, e quando ela está muito cansada, ela vai perdendo, vamos dizer assim,
vai deteriorando a habilidade de comunicação dela temporariamente. Então, por exemplo, para tu se comunicar, tu tem que ter energia. Por quê? Para tu processar a informação da pessoa que está falando, para tu ter em mente o que ela está falando, ter em mente o que tu vai falar e passar por todo esse processo. Para a neurodivergência ainda tem a questão do contato visual. Então, é um complicador que a gente não sou uma das melhores pessoas quando se trata de contato visual, assim. Então, a gente precisa desses reguladores, vamos dizer assim. Então, não é uma situação social que implica uma situação de comunicação, ou seja, uma situação de uso da linguagem, ou da língua, mais especificamente também, vai implicar em formas diferentes de comunicação, e uma forma diferente de processamento cognitivo vai implicar numa forma diferente de comunicação. Porque eu retenho eu vou falar também de acordo com o meu repertório, então faz parte da minha identidade o meu repertório. Então, eu vou falar de acordo com o que eu sei falar e eu vou entender de acordo com o que eu sei entender. No sentido de que, aquilo que eu falei, dar um livro de Camões para uma criança do 5º ano, ela não vai entender nada. Por quê? Porque é isso que se espera já, porque ela ainda tem que desenvolver a habilidade para conseguir fazer aquilo. Nice, caverna. Certo? E aí, quando a gente fala em variação linguística, por exemplo, a gente vai estar dizendo que cada pessoa tem uma identidade que tem certa validade, certo? Tem uma validade nas diferentes formas de se comunicar. O que não foi explorado ainda é uma variação linguística, assim, eu não vou dizer que não foi explorado, mas não foi propriamente dito explorado, não foi muito uma área de pesquisa relevante, a questão da neurodivergência para a linguagem, que é o que eu estou fazendo agora na faculdade. E daí acontece que, por exemplo, a gente vai ter aqui em diferentes... Não estou gostando... Ok, tá horrível isso aqui, eu estou descendo demais. Meu Deus, para subir isso aqui vai ser... Não vai ter nada aqui, né? Tá. Ah, tem coisa, beleza. A gente vai ter que, por exemplo, tu nasceu em uma região diferente, tu vai se comunicar de uma forma diferente. Beleza. Tu nasceu em um dado momento da história diferente, tu vai se comunicar de uma forma diferente. Beleza. Então, é esperado que pessoas de diferentes locais se comuniquem de formas diferentes, que ainda assim tem sua validade. Por quê? Porque cada pessoa tem a capacidade de desenvolver esse conjunto de regras, de conseguir... Oh my God! De conseguir depreender os conteúdos específicos, assim, que regem, as regras que regem a nossa língua. Então, aquela questão da substância que eu diria. Então, ou seja, tem uma validade para cada identidade linguística que seja gramatical, que é basicamente tudo que tu vai ver na rua. Gramatical é o quê? Que é passível de ser entendido porque segue regras específicas. Oh my god damn! Ou seja, não existe só a gramática normativa, tem outros tipos de regra, conjuntos de regras, vamos dizer assim, gramáticas que a gente pode seguir, que vão nos levar a uma compreensão da mesma forma das construções, dos textos, certo? Dos enunciados, dos discursos, enfim, como vocês queiram chamar. E aí isso vai significar que tem validade, sim, para cada discurso que seja gramatical. Então, se a pessoa segue algum tipo de regra, tem a validade. Tem uma validade lógica, tem uma justificativa daquela pessoa se comunicar daquela forma. Então, quando a gente está falando em variação linguística, a gente está falando essencialmente porque a gente está falando essencialmente em tipos diferentes de uso da gramática. E tipos diferentes de uso da gramática também implica em diferentes gramáticas, certo? Então, a gente tem uma forma de gramática do cotidiano. Tudo isso faz parte da questão da identidade, certo? A língua, a forma que a gente se comunica, vai influenciar muito como a gente é visto. E a forma que a gente deixa de se comunicar, por exemplo, vai implicar também na forma que a gente é visto. Então, por exemplo, se vocês são uma pessoa que se cansa muito por comunicação, assim como o neurodivergente costuma ser, vocês não vão querer interagir tanto normalmente, assim, porque vocês têm uma bateria social menor, digamos, mesmo que vocês sejam extrovertidos. E aí o problema, essencialmente, vai ser que nós vamos ser vistos a partir do que a gente pode comunicar. Então o outro só pode nos conhecer a partir do que a gente decide mostrar para ele e o que ele tem capacidade de compreender daquela coisa que a gente mostrou. Certo? Mas essencialmente,
muito explorado a questão de variação linguística no sentido de, por exemplo, eu tenho um sotaque paulista, tu tem um sotaque carioca, os dois têm validade. Beleza, tá, não se limita a sotaque, então vamos falar em construções gramaticais diferentes, vamos falar em estrangeirismos, a gente tem lá, não sei se é no Ceará, mas em algum estado do Nordeste, oh my god, em algum estado do Nordeste eles falam boy, por exemplo. Não sei se limita só um estado, mas eles vão falar boy, não sei o que, certo? Variação linguística, por exemplo, e nada que eu tô falando aqui é pejorativo, tá? Pode ser que seja interpretado de uma forma ofensiva, não tô fazendo juízo de valor. Mas querendo ou não, vocês vão perceber, difícil falar isso, mas vocês vão perceber que até a orientação sexual de uma pessoa... Fechou? What? O que aconteceu? Não, cara, se eu perder esse progresso, cara, sério. Meu Deus. Meu Deus, ainda bem. Se o jogo não salvar automaticamente, sério, cara. Eu vou até salvar. Vamos dar uma pausa que eu vou salvar isso aqui, porque se não salvar, eu vou ficar possesso. Tá? Vamos ver se tá gravando ainda. Beleza, tá gravando. Então, por exemplo, querendo ou não, mesmo que seja uma construção social ou que seja algo inato, eu não estou dando opinião aqui, só estou observando que, por exemplo, orientação sexual, ou sexo, ou identidade de gênero de uma pessoa, por exemplo, como é que eu posso falar? A questão econômica, a questão financeira, a classe social, vamos dizer, da pessoa, vai também influenciar na forma que essa pessoa fala. E, obviamente, evidentemente, um processamento cognitivo, literalmente um cérebro diferente, evidentemente vai levar a uma compreensão, interpretação e expressão diferentes. Então, o que acontece? Não é uma área explorada. E eu, por quê? Não sei. Porque é extremamente relevante. Agora que estão começando a dar uma explorada nessa questão, certo? Então, não vou falar que não tem ninguém falando sobre. Até porque eu estou me propondo a falar sobre essas coisas. Eu estou dando umas aulas que eu falo sobre isso. Mas é extremamente importante que a gente reconheça a validez das diferentes identidades linguísticas e ainda seja capaz de entender a validez de, por exemplo, validade de não sei se existe validez, na verdade, agora estou parando para pensar, eu tenho quase certeza que eu já vi. Mas, enfim, reconhecer a validade, reconhecer o propósito, o valor de cada identidade linguística, que uma delas inclui a neurodivergência, então a gente se comunica de uma forma... Autistas, por exemplo, se comunicam de uma forma muito literal, e pessoas... Então a gente não vê muita malícia, normalmente, assim, nas coisas. Pessoas, que a gente fala literalidade. Pessoas com TDAH, por exemplo, que eu também tenho, vão se comunicar de uma forma muito mais embaralhada, às vezes. Então, às vezes, vocês vão ver que eu falo muito rápido, assim, por quê? Porque o meu pensamento é muito rápido. Meu pensamento é muito dinâmico. Então, acontece que eu vou tentando acompanhar ali, às vezes eu consigo. Esses dias eu tava lendo um negócio pra minha mulher, por exemplo. Vamos tentar ler um negócio aqui rapidinho, olha só, pra vocês verem. Vamos ver se agora vai. Assim como os diretores da maioria das empresas, eles simplesmente ofereciam serviços partindo do pressuposto de que eles seriam implementados dentro dos limites definidos pela lei. Não é difícil pra mim, porque o meu pensamento... Claro que por causa da minha dicção, saiu tudo embaralhado. Mas não é difícil pra mim fazer esse acompanhamento, porque o meu pensamento é muito rápido, entendeu? E essas questões vão entrar na questão da identidade linguística, certo? Então, pessoas com autistas, normalmente literalidade, às vezes uma dificuldade de entender ironia, sabe? Pessoas com TDAH, um pensamento muito rápido que vai influenciar, por exemplo, que às vezes a pessoa com TDAH quer falar uma coisa e esquece o que quer falar. Interromper as pessoas num espaço de enunciação, num espaço de comunicação. Por exemplo, essas questões entram na questão da identidade linguística. Por quê? Porque entram na forma de como essa pessoa se comunica. Isso define quem ela é, de certa forma. Não de uma forma determinista, mas de uma forma a vocês entenderem melhor como cada pessoa funciona. Então o negócio é reconhecer aquilo que eu falei, o valor de cada identidade linguística, reconhecer o valor em compreender e respeitar as diferentes identidades linguísticas,
respeitar e perceber, compreender o valor de uma tentativa de padronização, não de assimilação. Eu não quero ser assimilado pela gramática normativa, mas eu quero ser guiado por ela para eu ter uma comunicação mais eficiente, certo? Gramática normativa que seria essencialmente a gramática que a gente ensina nas escolas, que é prescritiva, que ela dá regras, certo? Então a gente simplesmente tem que reconhecer não identidades linguísticas específicas, assim, mas a gente tem que reconhecer essas variações linguísticas e compreender o valor delas, sabe? Porque é exatamente na diferença das pessoas que a gente pode encontrar nosso valor, certo? Sem querer soar muito meloso, assim, certo? Mas acho que por hoje é isso. Certo? Não perdi o meu progresso. Eu acho que o vídeo ficou travando demais. Tenho que ver isso. Mas é isto. Valeu!